Olá, estamos de volta à nossa caminhada pela estrada da salvação. Vamos pedir àquele que é o Salvador que nos ajude a caminhar com confiança, com segurança, com viva esperança e indizível alegria, fazendo exatamente aquilo que Jesus nos pede e nos ensina a fazer, ou seja, conversar com o Pai, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Voltamos hoje à nossa estrada, que nos conduz ao deserto. E vamos para o deserto com Jesus. No nosso encontro anterior, nós tínhamos visto que Jesus, tendo sido batizado, recebeu o Espírito Santo na hora do seu batismo, enquanto ele estava em oração, e logo depois, terminado o batismo, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Jesus foi conduzido ao deserto. Ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, mas como ele está plenificado pelo Espírito Santo, é o desejo dele ser levado ao deserto. Então, antes de nós entrarmos naquilo que vai ser o ponto central do nosso estudo de hoje, vamos voltar novamente a falar um pouquinho sobre o deserto e o que ele significa. Jesus se deixa levar ao deserto e lá ele vai ter um encontro. O primeiro encontro que se tem no deserto, na Sagrada Escritura, é com Deus. Deus é aquele que habita o deserto. Esse deserto, evidentemente, é um deserto real, concreto. Jesus foi batizado no Rio Jordão e depois vem o Vale do Rio Jordão e bem nas profundezas desse vale inicia-se um deserto que vai a caminho do norte, da Galileia. Então, entre a Galileia e a Judeia, onde Jesus foi batizado, no Vale do Jordão, há um deserto, que é o deserto de Negev. Muito bem, então Jesus, ele se deixa levar ao deserto porque, como se sabe do Antigo Testamento, o povo judeu, que é o povo escolhido por Deus para ser libertado da escravidão do Egito e levado para a terra da promissão, onde corre leite e mel, ele é levado pelo deserto durante 40 anos. E nesse tempo de caminhada longuíssimo, o povo vai enfrentar uma série de dificuldades, vai travar uma batalha com Deus, a ponto de abandonar, de dar as costas a Deus e criar um novo Deus, quer dizer, um bezerro de ouro, que eles passam a adorar, na lembrança do Egito, e chegam inclusive a dizer: ora, contra Moisés, tu nos trouxestes para cá, e vivemos aqui nesta miséria. Melhor seria que tivéssemos continuado no Egito. Quer dizer, eles não têm a menor noção, eles estavam prisioneiros no Egito,
eram escravos, mas eles chegam a dizer, era melhor a escravidão no Egito do que a fome neste deserto. E Deus havia provido, veio o maná, eles tiraram a água da pedra e assim por diante. Portanto, no deserto é um lugar de luta incessante, gravar isso, é um lugar de luta incessante, de uma batalha infernal, porque assim como no deserto Deus acompanhou o seu povo, portanto é um lugar da presença de Deus, o é também da presença do maligno, do diabo, porque o diabo é o responsável por tudo aquilo, quer dizer, todas as dificuldades, todos os obstáculos que levam a uma perda de fé, a uma perda de esperança. Portanto, da mesma maneira como o deserto é a morada de Deus, porque ele acompanha o povo, e isso, veja bem, nas palavras do Antigo Testamento. Por outro lado, nas palavras do Antigo Testamento, é bem claro no Deuteronômio, no Êxodo mesmo, que o deserto é onde habita o demônio, onde habita o diabo, onde habita o inimigo de Deus, inimigo mortal de Deus. Portanto, o inimigo total do homem, do Filho de Deus. Aqueles eram os filhos de Deus. E o diabo incute na mente daquele povo isto: Deus está muito longe, Deus não está ajudando vocês. O que vale é exatamente aquele Deus que vocês conheceram, o Deus dos egípcios. Os egípcios eram politeístas, eles adoravam um sem número de deuses. E havia o Ra, que tinha a cabeça de quê? De um boi, não é? De um animal. Então, eles fazem o bezerro de ouro na lembrança daquilo. O que é isto trazido para hoje? Todas as vezes que nós, no nosso deserto, quer dizer, na nossa caminhada de vida, lembrávamos na semana passada, não é? A Salve Rainha, neste vale de lágrimas, o vale de lágrimas é o nosso deserto. Então, nesse deserto que é a nossa caminhada de vida, que não é uma caminhada fácil, nós temos uma série de obstáculos, nós temos problemas incontáveis, e alguns deles de dificílima solução, que nos fazem, que abalam a nossa estrutura física, a nossa estrutura psicológica, mas, sobretudo, a nossa estrutura espiritual. Então, é preciso que nós sejamos fortes. O deserto, portanto, representa isso. Ora, nós somos atingidos por toda essa onda, esse tsunami do mal, o tsunami do mal, aquele que bate, arrasta e leva, e nós não temos forças para resistir, nós somos simplesmente levados. Então, nós precisamos dessa força interior. Pois muito bem, Jesus foi batizado, portanto ele recebeu a plenitude do Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus, e pelo Espírito Santo ele é conduzido ao deserto. Primeiro ponto fundamental: quem é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo? Ponto de interrogação. É Jesus. E quem é Jesus? É o Filho de Deus. Então é o Filho de Deus encarnado. Nós temos ali o verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Agora coloquemo-nos no lugar de Jesus. Como nós vimos no batismo, Jesus quis ser batizado. Ele não tinha pecado nenhum, ele era impecável, visto ser o Filho de Deus, mas ainda assim,
entrou na água do Jordão, mergulhou na água do Jordão, morreu para uma vida pregressa que ele não tinha, mas que ele assumiu por solidariedade àqueles para os quais ele foi enviado. Que hoje somos todos nós. Jesus assume no seu batismo a sua condição humana mais profunda. A sua condição humana mais profunda é aquela que revela na sua natureza humana a sua fraqueza. Ele não a tinha, mas ele quis ter. Ele assumiu essa fraqueza por tua causa, por minha causa, pela causa da humanidade. Por quê? Porque isso estava dentro do plano de Deus e ele veio para cumprir a vontade de Deus. Foi obediente até o fim. E até o fim quer dizer até a morte, e morte de cruz, como nos ensina São Paulo na carta aos Filipenses. Então Jesus assume essa condição de pecador. Mais tarde, quer dizer, no correr da quaresma, nós vamos ouvir Isaías dizer isso, que aquele que não tinha pecado tornou-se pecado para matar o pecado. E só ele podia fazer isso, na sua condição humana. Ele não assumiu isto apenas como Deus, mas Deus ele não precisava. Ele quis assumir como homem. Ele quis experimentar a fraqueza do homem. E para experimentar a fraqueza do homem, o que ele fez? Se deixou conduzir. Quer dizer, foi conduzido, voz passiva. Na realidade, o sujeito desta oração é ele. Jesus foi para o deserto, deixa eu colocar isso na voz ativa. Jesus foi para o deserto seguro nas mãos do Espírito Santo. Ou, se quiserem, como o Espírito Santo apareceu numa forma de pomba, Jesus foi para o deserto, quer dizer, ele quis. Nas asas do Espírito Santo, que apareceu como uma forma de pomba. Então ele foi conduzido pelo Espírito, porque ele estava plenificado do Espírito. Isto significa simplesmente que quando no nosso batismo nós recebemos o Espírito Santo, nós ficamos plenos do Espírito Santo. E, portanto, devemos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. É Ele, aquele que sabe para onde nós temos que ir. É aquele que nos conduz pelo caminho da salvação, que é este que nós estamos procurando conduzir, que estamos nos deixando conduzir já faz 28 anos. Então Jesus foi para o deserto, porque no deserto, e aí é uma metáfora, aí a figura simbólica, é no deserto que ele vai passar pela provação do ser humano, pela provação da tentação. Se Jesus não tinha pecado, se Jesus era impecável porque ele é o Filho de Deus, evidentemente que ele estava acima do pecado. O pecado não atingia de forma alguma, e portanto ele estava além da tentação. Ele, pela sua força divina, não seria tentado. Mas acontece que, ao se batizar, ele resolveu assumir solidariamente a fraqueza do homem. E a fraqueza maior do homem é essa: é pecar. É a inclinação para o pecado. Inclinação para o pecado quer dizer a vontade e a consciência de dar as costas a Deus. Isto é que é o pecado.
Então pode ser nas coisas mais simples como nas coisas mais complexas. Nós pecamos toda vez que nós voltamos as nossas costas para Deus. Quer dizer, nós vamos à frente e em frente, deixando Deus lá atrás. Esquecendo-nos de Deus. É o povo no deserto, fazendo um bezerro de ouro, adorando o bezerro de ouro. Jesus, então, ele se deixa levar. E aí, ele vai passar por uma provação muito grande. A maior de todas, mas que para nós representa o símbolo das provações que nós temos que passar. A história das tentações de Jesus, que eu prefiro dizer, as provas pelas quais Jesus passou, elas são exatamente aquelas que nos afligem, aquelas que nos afetam. Obviamente não vamos ser transportados pelo demônio para o alto do monte, mas já vamos ver isso. Não vamos ser transportados lá para o cimo do templo. Mas isso tem um valor simbólico, isso tem um significado. E é exatamente isto que nós vamos ver agora. Por isso é de ali na pedra, lá como item D, quer dizer, o fechamento disto, de toda este processo de provação é exatamente este. O que deseja o diabo? Então nós poderíamos dizer de outra maneira, se vocês me permitem, mas que diabo? Qual é a do diabo? Diante de tudo o que aconteceu. Então, porque esse é o ponto mais importante. Não é nem necessariamente a tentação em si, é o que ela significa. Jesus não apenas indica, mas como nos dá um caminho para nós sairmos dela, como ele acabou saindo. Mas isso nós vamos ver já. Então, de saída, o que nós temos que ver é este ponto. No deserto, ao deserto, Jesus vai como Filho de Deus, anunciado pelo próprio Deus. Mas ele é um homem. Ele nasceu humano, ele fez questão de ser humano. É o Deus encarnado. O Deus que, evidentemente, por ser Deus, não tinha pecado, quis ser batizado no batismo de João, que era um batismo de purificação. Purificação de quê? Do pecado. Se Jesus aceitou ser batizado, e os batizandos eram aqueles que eram pecadores, então Jesus assume o pecado dos pecadores. Ele entra na vida dos pecadores. Ele quer participar integralmente da vida, do modo de ser, do sofrimento espiritual do pecador, para que, tendo um conhecimento de primeira mão daquilo por que o homem passa, ele pudesse assumir para si todo este sofrimento causado pelo pecado, purificando-se como todos os outros, limpando-se, ele que era limpo, impecável. Então, a solidariedade com o pecador levou ao deserto, para ele ser posto à prova, como todos nós que somos pecadores. Nós somos postos à prova. Então, note, nós dizemos, até liturgicamente, que o início da vida pública de Jesus, do ministério de Jesus, se dá com o seu batismo. É verdade. Com o batismo, depois de o próprio Deus apresentar Jesus, tem início a vida pública de Jesus.
Mas a vida pública concreta, material, aquela que ele entra na estrada e começa a andar por essa estrada que vai levá-lo a Jerusalém, num período de 3 anos, a vida pública concreta, o primeiro passo na estrada, ele dará depois de passar pelo deserto. Ele não vai direto para a estrada. Ele, antes de pegar a estrada, ele tem que atravessar o quê? O deserto. Assim somos nós. Assim somos nós. Na estrada da salvação, que é essa que nós estamos percorrendo, a estrada da salvação não exclui o deserto. A estrada da salvação passa pelo deserto, forçosamente. Porque essa é da nossa condição humana. E Jesus passou por isso. Então ele foi para o deserto justamente para viver a sua condição humana e vivê-la em plenitude. Como ele chegaria à plenitude da sua condição humana e divina no alto da cruz. Mas para isso, antes de ele iniciar a sua missão apostólica, antes de ele começar a caminhar pelas estradas do mundo, indicando qual era a estrada, o caminho da salvação, que era ele próprio, ele passou pelo deserto, como nós passamos também na nossa caminhada. E foi justamente no deserto que ele encontrou aquele habitante do deserto, o diabo. O que é que Jesus foi fazer no deserto? Jesus, bom, antes disso, um parênteses, por favor. Este é o ano C, é o ano litúrgico C. Portanto, o evangelista que nos ilumina o caminho é São Lucas. E já temos falado de São Lucas várias vezes. Os 3 evangelistas sinóticos, isto é, Marcos, Mateus e Lucas, falam desta passagem da tentação de Jesus. Marcos, como sempre, é o mais objetivo de todos, em uma linha ele resolve o assunto. Lucas e Mateus não. Eles contam isso que nós vamos ver agora. Mas vamos ver pela ótica de Lucas, que é o evangelista do ano. Capítulo número 4, como eu botei ali, 4º capítulo, versículos 1 ao 13. Agora anotem aí, se a gente abrir, por coincidência, o capítulo número 4 de São Mateus, quer dizer, Mateus 4, mais 1 ao 11, até no número, nos versículos, quase que bate identicamente. Nós vamos ver que a história que ambos contam é exatamente a mesma. Não há diferença entre um e outro, quer dizer, na história em si, mas os detalhes são um pouquinho diferentes. E um desses detalhes, que é realmente o mais importante de todos, é a ordem em que os 2 evangelistas apresentam estas provas pelas quais passou Jesus. Então, eu vou ter ali primeira prova, segunda prova, terceira prova em São Lucas. Olha lá, o parênteses e os versículos que tratam das provas. 3, 4, 5 a 8 e no final 9 ao 12. Isto é Lucas. Agora, se nós formos ver Mateus, nós vamos ver que a primeira prova é a mesma, não muda, mas Mateus faz uma inversão. Aquilo que em Lucas é a última prova, em Mateus é a segunda. E, evidentemente, em Mateus, a última prova será a segunda de Lucas. Há uma inversão apenas. Particularmente, isso tem a ver comigo, particularmente, porque o meu modo de ser é mais ordeiro. Eu prefiro a ordem de Mateus, porque ela vai num crescendo.
Nós começamos aqui, passamos para aqui e depois vamos para lá. É muito simples. A primeira prova é no deserto, no chão. A segunda prova de Mateus é no alto do templo. E a terceira prova é no alto de uma montanha. São Lucas inverte. Começa no chão, depois vai direto para o alto da montanha. E depois vem para o alto do templo. Eu prefiro que vá numa escadinha. O templo é mais baixo do que a montanha. Então você sai do chão para o templo, Mateus, e depois do templo você vai para o alto da montanha. Para mim me parece lógica essa sequência. Mas não que altere tanto. Agora, por que Lucas, que escreve depois, ele escreveu isso para ser diferente? Não. É porque desde o início do seu evangelho, Jesus é apresentado como um caminhante, como um missionário do Pai, a caminho de Jerusalém. Então, tudo para Lucas começa e termina em Jerusalém. O Evangelho de Lucas começa em Jerusalém e o Evangelho de Lucas termina em Jerusalém. Tanto que no final é exatamente isso. Mateus bota os discípulos já e apóstolos na Galileia. Lucas não. Eles saem de Jerusalém para o mundo. Por quê? Jerusalém é o centro do mundo. É de onde sai a palavra. Portanto, há uma razão teológica para isso. E isto é registrado por São Lucas. Ele prefere, então, sempre assim. Tudo é direcionado para Jerusalém, inclusive as provas. Por isso ele bota Jesus no alto da montanha na segunda prova e depois no alto do templo na terceira prova. É como se ele descesse um grande degrau. Já São Mateus não, ele vai numa ordem lógica. Eu particularmente preferia essa, mas eu não vou fazer aqui contraste entre um e outro, com todas as implicações que possam ter esse contraste. Não, nós vamos pegar São Lucas e dentro do que São Lucas escreve, daquilo que ele nos conta, nós vamos seguir em frente. E é exatamente isso que nós vamos fazer, diretamente do texto. Não vou modificar nada, eu vou falar do texto, lendo-o, para nós o analisarmos. E é isso que está no quadro, está na pedra, exatamente isso que está ali. São apenas indicações. Já coloquei ali o capítulo e os versículos, para que depois cada um de nós, inclusive eu, volte a ler. Até porque este que aí está é o evangelho do primeiro domingo da Quaresma, que nós acabamos de viver. Antes disso, houve a quarta-feira de cinzas, que é o início, que marca o início da Quaresma, com um evangelho específico, do qual eu faço menção ali no quadro, porque eu vou voltar a ele já já. E aí não foi tirado de Lucas, foi tirado de Mateus. Porque ali estão exatamente os 3 pontos capitais da nossa vida de relacionamento. Nós somos seres relacionais. Vivemos em relação com o nosso meio ambiente, vivemos em relação com os nossos irmãos, quer dizer, com o próximo, e vivemos numa relação com Deus. Pois é isso que está no âmago das provas a que Jesus foi submetido. Esse relacionamento. Como é que eu estou vivendo este relacionamento? Ainda que eu não fale, por favor, cada um pense um pouquinho. Eu acho que nós poderíamos passar a Quaresma inteira, esses 40 dias, 5 semanas, que vão daqui, que vão da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa, inclusive,
pensando um pouco nisto. Nós não precisaríamos ir para mais coisa nenhuma. Portanto, no deserto, com Jesus, experimentando o que ele sentiu, vivendo com ele, vivenciando com ele a prova pela qual ele passou, cada uma delas. Aqui a prova para mim tem o P maiúsculo, porque esta é a grande prova, e que é de uma certa maneira, é o que vai responder à última pergunta: qual é a do diabo? O que ele quer? Então vamos para São Lucas, que nos conta o seguinte, partindo do primeiro versículo do 4º capítulo. Jesus, plenificado do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Já vimos o que é isso. Ali, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Também já vimos. Está aí a origem desse tempo do ano litúrgico chamado Quaresma. 40 dias em que, como Jesus, que se preparou no deserto para caminhar para Jerusalém, onde ele viveria a Páscoa, que seria a da sua ressurreição, portanto, ele viveria momentos terríveis. O pior deles, a cruz. Ele foi procurar forças no deserto. E no deserto quer dizer, no encontro com o Pai, no diálogo com o Pai, na conversa com o Pai. Aquilo que está ali no Evangelho de São Mateus, ou seja, a oração. Muito bem. Então diz São Lucas, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. O que é que você entende por essa expressão que é idêntica em Mateus? Dizendo isso de outra maneira, nós vamos entender que o diabo tentou Jesus durante 40 dias. E tentar Jesus durante 40 dias quer dizer todo dia. Ele não fez uma pausinha, não, aqui vamos fazer um feriado. Não. Aqui é o final de semana, então não. Sábado e domingo não conta. Para o diabo não tinha isso, não. O sábado não era um Shabbat, não era um dia abençoado. Para nós seria o domingo? Não! Isso está indicando que o diabo está presente no nosso caminho todos os dias, todos os momentos. Essa certeza da presença do diabo era tão impactante, foi tão impactante para o Papa Paulo VI, que se expressava na visão, no olhar dele. A expressão fisionômica do Papa Paulo VI era exatamente essa. Como é que você sabe disso? Porque eu vivo com ele. Porque eu ouvi face a face. Porque eu encarei no olho. E ele a mim. E era visível o sofrimento daquele homem. Porque ele, como chefe da igreja, representante de Jesus, estava sendo tentado. E tentado, quer dizer, posto à prova diariamente. Isso se revelava na sua fisionomia. Hoje ele vive na alegria. Ele é São Paulo VI. Muito bem, então o diabo tentou Jesus durante 40 dias. Aqui, bem claro, foi tentado durante 40 dias. E o evangelista vai à frente, não se esqueça de que o evangelista é médico. São Lucas é médico.
O evangelista vai um passo à frente para dizer que Jesus, durante esse período, não comeu absolutamente nada. O que está escrito ali? Jejum. Então ele foi para o deserto para a oração. E viveu também um momento em que ele jejuou. Ele não comeu absolutamente nada durante 40 dias. Então, sem entrar diretamente no assunto de Mateus 6, 1, 6, 16, 18, este foi o Evangelho, depois dá uma lidinha lá, o Evangelho proclamado na quarta-feira de cinzas, ou seja, ainda durante a semana, na última quarta-feira, esse aí foi o Evangelho. São Mateus nos dá os 3 pontos em que se apoiam o nosso relacionamento. Os 3 pilares do relacionamento humano com o mundo, com Deus, vêm a ser exatamente esses que ali estão. Jesus é que diz isso aos seus discípulos. Ele fala a partir de um aspecto negativo. Ele começa, por exemplo, falando da esmola. A esmola, na realidade, é a caridade. Porque quando você doar alguma coisa, você não fique fazendo isso para se exibir para o povo. Não vai lá na rua, dar uma quentinha para um morador de rua, e ao mesmo tempo acompanhado das pessoas que estarão com você. Não fica tirando selfie ali junto do morador e você entregando a quentinha, porque essa doação não tem nada de caridosa. Essa doação é uma autoexibição. Eu faço isso, eu dou isso, eu dou aquilo outro. Jesus ataca este ponto. O que é, portanto, a esmola ou a caridade? É uma forma de relacionamento. O nosso relacionamento com quem? Com o próximo. Então eu disse que ali são os 3 pilares do relacionamento da pessoa humana com o mundo que o cerca. Primeiro é a caridade, quer dizer, na ordem de Mateus, na ordem que Jesus põe. Primeiro é a caridade, ele fala disso. A segunda coisa é a oração. A oração, ele diz, Jesus diz, quando você orar, quer dizer, quando você rezar, ao invés de se apresentar lá nos primeiros bancos da igreja, Pai nosso que estás no céu. No outro dia eu estava assistindo a uma missa lá em Aparecida, cada vez que o padre dizia uma coisa, havia uma pessoa que gritava desesperadamente, amém, Pai nosso que estás no céu. Era uma voz que se sobrepunha a de toda a congregação reunida. Por quê? Porque se tratava de uma pessoa, quer dizer, para quem ouve aquilo, que não está rezando, mas está se exibindo também. Esta é a primeira impressão. Agora, eu não sei o que a pessoa tem. Podia ser uma pessoa doente, enfim, eu não sei. Então vamos guardar as devidas distâncias. Mas isto foi o que apareceu. Há outras aqui que na hora da oração não estão orando, estão falando no celular na hora da missa. O que é a oração? A oração é uma forma de relacionamento. Relacionamento com quem? Com o Pai. Ora, Jesus foi para o deserto para isso. Para, numa conversa com Deus Pai, buscar a força necessária para enfrentar a provação, pela qual ele tinha que passar antes de iniciar a sua missão. Ele, repito, tinha de passar porque ele quis. Porque ele é solidário com o pecador. E o terceiro ponto do relacionamento é exatamente a penitência, o jejum.
O próprio São João Batista fazia a mesma coisa. Ele inculcava nos seus ouvintes, nas pessoas que o procuravam, o espírito de penitência. Penitência é talvez o ponto mais importante, porque é aquele que diz respeito. Por isso Jesus deixou para o fim, veja bem, tem um encontro com Deus, tem um encontro com o irmão, mas o mais importante de todos é o encontro comigo mesmo. O jejum indica a penitência, e o relacionamento que surge daí é um relacionamento de mim comigo mesmo. Eu mergulho dentro de mim para descobrir quem eu sou, como eu estou caminhando na estrada de Jesus, como está o meu relacionamento com o irmão, como está o meu relacionamento com Deus. Por isso eu jejuo. Eu não como nada. Quer dizer, o não comer nada significa que a gente se abstém de tudo. De tudo. Quando eu era criança, isto era rigorosíssimo. Neste período da quaresma, e na minha casa então, por causa da minha avó especialmente, não se comia nada. Carne então nem pensar. Às quartas e às sextas-feiras, porque assim era prescrito pela igreja. Essa necessidade de a gente se encontrar conosco mesmo se estampava também nas igrejas, cujas imagens dos santos e mais as janelas, eu me lembro da Candelária, eram cobertas com uma cortina negra, preta, para que não entrasse a luz do sol, a fim de tornar este deserto ainda mais deserto, ou desértico, para que nós nos descobríssemos a nós mesmos ali. Porque em qualquer lugar estava o diabo a nos pôr à prova, como agora também. Hoje mais do que nunca. Houve um filme aí, não é? Com um título muito interessante, O Diabo Veste Prada. Prada sendo uma roupa de excepcional qualidade, em suma, o sumo da elegância. O diabo é assim. O diabo não é grosseiro, como dizia o Papa Bento XVI. O diabo é sutil, é insinuante, sabe ser sensual na sua voz. Não tem nada de chifrinho nem rabinho, e muito menos uma forqueta na mão, nada disso, e nem é verdinho, como um ET, nada disso. O diabo veste Prada, e para a gente viver o nosso tempo, infelizmente a tragédia que se abateu sobre a Europa, e evidentemente com ramificações pelo mundo inteiro, porque o nosso pãozinho vai ficar mais caro. Já se vê isso em tudo que é lugar. Muito bem, o diabo hoje em dia não apenas veste Prada, mas se reveste de Putin. Se aproveita da fraqueza do ser humano para nele entrar. Aqui está. Jesus passou 40 dias sem comer nada. E aí sentiu fome. A fraqueza do ser humano. Aí Jesus sentiu fome. A fome é um espectro. A fome é uma coisa absolutamente terrível. Eu nunca tive esse problema na minha vida. Não o experimentei com a graça de Deus, nem na minha casa, nem nos lugares onde eu fui. Mas eu assisti a isso pessoalmente, em alguns lugares por onde eu passei. E alguns deles, senhores, não muito longe daqui não. Aqui mesmo, nas redondezas de onde
eu estou agora aqui bem pertinho desta sala. Eu pude ver o que era a fome. Então, a fome é realmente devastadora. Devastadora. Não vamos entrar na história da fome. Quando uma pessoa está com fome, ela simplesmente não tem forças. Ela está fraca. E a fraqueza não é apenas do corpo, mas é também uma fraqueza psicológica, é uma fraqueza psíquica, é uma fraqueza espiritual. Jesus, na sua caminhada, mostrou até isso. Houve aquele episódio dos fariseus que reclamam de Jesus, porque os discípulos de Jesus foram lá e pegaram o pão, as espigas, e foram comendo as espigas pelo caminho, num sábado, o que era um absurdo. Aí Jesus rebate dizendo, vocês não viram que o próprio rei Salomão entrou no templo, pegou o pão destinado à consagração, quer dizer, só os sacerdotes podiam pegar naquilo, e distribuiu para os seus soldados que estavam com fome? Deus não quer a fome. Nós é que pela nossa incúria nos levamos a nós próprios à fome. E a gente usa a palavra fome como aquela ânsia, aquela vontade de alguma coisa, de ter alguma coisa, ou de saber alguma, a fome do saber. Por exemplo, eu sei, mas eu quero mais. Quero saber mais, quero conhecer mais, mas num bom sentido. A fé. Devemos ter fome de fé, nesse sentido. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Quer dizer, aumenta a fé. Era Santo Agostinho, em busca da verdade. Ele queria encontrar a verdade, ele tinha fome de saber qual era a verdade. Fome é isso. Aí a fome conduz à força. Mas Jesus não. Jesus, como qualquer pessoa humana, sentiu fome e pumba, para o chão. É neste momento em que Jesus passa na hora da sua maior fraqueza física, provocada pela fome, é aí que o diabo entra. O diabo vestindo prata, o diabo se fazendo de Putin, o diabo entrou nessa hora. Vejam que ele tenta, não é? Jesus durante 40 dias. Mas ele só vai aparecer na narrativa quando Jesus tem fome, que é o momento da fraqueza. É isso aí. No nosso momento de fraqueza, que é dado por qualquer motivo. Por uma doença, por uma preocupação muito grande, por um desejo irresistível de querer alguma coisa. Isto tudo permite que o diabo entre. E ele entra se insinuando. Ele entra para nos levar ao mal, mas sem falar do mal. Ele não fala do mal. Pelo contrário, as palavras do diabo podem até soar bem. Jesus não está com fome? O que ele fala? Primeira prova. Aqui Jesus é submetido. O diabo entrou e disse o seguinte: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra vire pão. Ora, Jesus não está com fome? Se ele é o Filho de Deus,
Ele é igual a Deus, ele tem um poder divino. Então, não custa nada dizer para a pedra assim, pão, vira pão. Que a pedra viraria pão e ele mataria a fome. Aparentemente, o diabo não está desejando nenhum mal. Pelo contrário, está querendo matar a fome do faminto, do esfomeado. Mas ele matando a fome do esfomeado, ele acaba matando a alma do esfomeado, se o esfomeado cair nessa esparrela. Vamos aqui no seguinte ponto. O diabo começa dizendo, e é isso que eu queria que todos observassem, por favor, e por isso coloquei assim, se tu és o Filho de Deus. Quando o diabo diz assim, se tu és o Filho de Deus, se ele usa esta conjunção condicional, quer dizer, caso tu sejas o Filho de Deus, isso está implicando dizer o seguinte, porque você pode não ser o Filho de Deus, é ou não é? Você pode ser apenas um homem, mas não esqueçam que quem está dizendo isso é o diabo, e o diabo sabe. O diabo sabe perfeitamente bem que Jesus é o Filho de Deus, mas como Jesus está com fome, o diabo diz assim, se tu és o Filho de Deus, eu quero, exatamente, eu sei que tu és o Filho de Deus, e que porque tu és o Filho de Deus, faze isto, ou seja, você vai fazer, se você fizer, você vai fazer não o que Deus quer, mas o que eu quero, e o eu quero é quem? É o diabo. O que o diabo toca aí em quê? Toca no possível sentimento de vaidade de Jesus. Porque se ele é o Filho de Deus, como o próprio Deus disse que ele era, ele é o Messias. E o Messias é o enviado de Deus. O Messias é o Filho de Deus, portanto é Deus com Deus. Para ele transformar uma pedra em pão não custa nada. Mas estaria Jesus cumprindo a sua missão messiânica se ele fizesse um abracadabra pim-pum em seu próprio benefício? Ou estaria ele traindo essa missão se ele fosse fazer? E trair a missão significa exatamente fazer o que o diabo quer. Na nossa vida diária é a mesma coisa. Eu me lembro aqui uma certa noite, numa véspera de Natal, numa daquelas confissões comunitárias, presididas pelo queridíssimo Padre Mauro. Ao final da confissão comunitária veio justamente, depois de todas as orações, etc, veio exatamente a penitência, jejum. Veio a penitência normalmente era isso. Bom, agora é o seguinte, como vocês são todos pecadores, cada um vai rezar 100 Ave Marias e 250 Pai Nosso. Pronto, acabou. O Padre Mauro não era de fazer nada disso. Ele simplesmente olhou para a gente, foi lá na igreja, a igreja lotada, ele simplesmente olhou para a gente e disse, isso foi numa antevéspera de Natal, era lá para o dia 20, uma coisa assim, de dezembro. E fazia um calor brutal como esse, um calor tremendo. Aí ele disse assim, penitência, vocês estão com uma vontade enorme, estão vendo a cara do mal, vocês estão com uma vontade enorme de sair daqui e ir tomar um sorvete de morango, que é o que ele gostava, um sorvete de morango. Pois então, a penitência é essa, não vão tomar sorvete, vão fazer o jejum do sorvete. Quer dizer, você vai se dominar não tomando o sorvete que você quer tomar, não tomando a água geladinha que você quer tomar.
dominar, porque você não tomando o sorvete de morango agora, você vai poder deixar de fazer outra coisa que vai te levar para o abismo mais adiante, porque você terá o domínio de você mesmo. Então, penitência. Aqui, Jesus poderia muito bem ter feito isso, mas não, ele estava vivendo uma forma de penitência, porque ele assumiu solidariamente a condição fraca da humanidade. Se o diabo está tentando quer dizer, está levando por esse caminho aparentemente legal, um caminho bom, afinal de contas você está com fome, nada mais óbvio do que se você está com fome, você tem um pedaço de comida para comer, tem um pouco de comida para comer. Você, com a comida, você mata a fome. Mas de que fome está se tratando aqui? É a fome interior, a fome do próprio ser, aquela que nos domina de uma tal maneira que nós simplesmente acedemos a ela. Aí nos tornamos, sim, violentos, nos tornamos, sim, autoritários, nos tornamos, sim, perseguidores das pessoas e pior, nos tornamos, sim, indiferentes aos nossos irmãos. Jesus não quis saber da sua vaidade, que é a tua vaidade, que é a minha vaidade. Jesus não estava ali para fazer mágica. Jesus não estava ali para dizer assim, pedra, transforma-te em pão. Ele não faria depois de 5 pães, não é? Ele daria para comer uma multidão de 10.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. Ele tem poder para isso, sim, senhor. No caso, vamos para o passado, ele tinha poder para isso, mas não em causa própria. Não no seu próprio benefício. Ele não estava ali para se satisfazer a si mesmo. Então ele nos ensina que na hora desse tipo de fome, nós devemos ter forças para suportar as insinuações do demônio. Mesmo, são insinuações, mesmo que elas nos soem perfeitas, nos soem boas. Temos que parar e ver, é exatamente isso que eu quero, para não nos deixarmos levar pelo espírito de vaidade, para não nos deixarmos levar pela vontade de se exibir. Nós temos muito essa vontade. Veja, quando Jesus falou da esmola, quando você der esmola, aí está uma maneira, essa primeira prova, o exibicionismo. Você vai lá, entrega quentinho e tira uma selfie. Que é isso? Isso eu não estou falando da boca para fora não, porque eu vi isso. Eu vi isso aqui, quase que na porta da igreja, num domingo desses. Então, Jesus bate o demônio e mais. Ele não só bate o demônio, ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não responde isso da boca para fora, ele responde isso do fundo do coração para fora. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o original. O que Jesus fez ao rebater a insinuação maldosa do diabo? Ele respondeu com a lei, o Deuteronômio, capítulo 8, 3º versículo. Deuteronômio 8:3, ali é que está escrito, nem só de pão vive o homem. Portanto, quando Jesus responde ao diabo e mata a primeira tentação, ou seja, resiste
resiste à primeira prova e derrota o demônio na primeira prova, ele está dizendo exatamente isso, que é exatamente esta. A base é a própria lei, é a própria palavra de Deus no Deuteronômio. Muito bem, passou mais um tempinho e não satisfeito com a primeira lambada, continua o texto de São Lucas. Aí o diabo levou Jesus para o alto e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. São Mateus vai dizer que ele levou Jesus para o alto de uma montanha. Nós sabemos perfeitamente bem que é na montanha que habita Deus. Isso tem a ver com passagens do Antigo Testamento. Em Mateus isso fica bem claro, porque ele não fala simplesmente que levou Jesus para o alto, ele diz levou Jesus para o alto da montanha, para mostrar que lá no alto da montanha é o lugar de Deus. E aí, o diabo, que é quem está conduzindo, mas ele não está conduzindo Jesus como uma marionete. Jesus não é marionete do diabo. O diabo faz as coisas que Jesus permite que sejam feitas, porque ele está fazendo exatamente aquilo que precisa fazer para enfrentar a provação. Então, quando ele vai para o alto da montanha, aí temos a ver a história de Deus no alto da montanha. Então ele é o Filho de Deus. Aí o diabo já não diz, se tu és o Filho de Deus. Ele não diz isso, pois ele está no alto da montanha. Então ele diz assim, pior do que isso, eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza, é o mundo inteiro. Pois tudo isto me foi dado, e posso dar a quem eu quiser. Isto tudo será teu, se tu te ajoelhares diante de mim e me adorares. O diabo propõe a Jesus ser idólatra. Ou seja, o diabo está propondo a Jesus aquilo que ele propôs a Arão lá no deserto e levou a Arão junto com o resto do povo que estava pressionando a criar um bezerro de ouro. Ou seja, Jesus daria as costas a Deus, renegaria a Deus e adoraria o diabo. O diabo que é o pai da mentira. Porque ele do alto da montanha, ele diz que tudo isso é meu, é mentira. Porque quem criou tudo foi Deus. Inclusive criou o diabo. O diabo não é um Deus. O diabo não é mais poderoso do que Deus. O diabo quis ser mais poderoso do que Deus porque ele quis ser Deus. Por isso ele virou de anjo diabo. Então, o reino do mundo, a terra inteira, quem criou foi o Criador. E o Criador, quem criou foi o Criador. E o Criador não é o diabo. O diabo simplesmente é uma criatura igual a qualquer um de nós. Só que é muito mais poderoso, evidente. Tem lá o seu poder. Então o diabo é mentiroso quando ele diz, tudo isto é meu, tudo isto me foi dado, e portanto eu posso dar para quem eu quiser. Mentira! Muita gente pensa dessa maneira, que ele recebe tudo aquilo, que ele tem tudo aquilo, porque lhe foi dado pelo diabo. Que o diabo é que é realmente poderoso. Às vezes parece ser assim. O diabo é poderosíssimo, como dizia o Papa Paulo VI. O diabo existe e é poderosíssimo. E ataca a todo momento. Mas ele não pode contra Deus. E tanto não pode contra Deus, que Jesus, ao invés de aceder aquilo, quer dizer, ao invés de se curvar à vontade de ter, e ter mais,
ele vai dar uma resposta definitiva. Adorarás ao Senhor teu Deus. A resposta de Jesus é esta. As Escrituras afirmam: adora o Senhor teu Deus e somente a Ele sirvas. Tira isso das Escrituras. De que passagem da Escritura? Do Deuteronômio, capítulo 5, versículo número 9, capítulo 6, versículo número 13. Ele simplesmente usa, Jesus rebate o demônio com a palavra de Deus. Ele está no alto da montanha, ele é o Filho de Deus, então ele fala como Deus, usando a palavra de Deus. Adorarás ao Senhor teu Deus. Não adora como o povo no deserto adorou um bezerro. Comigo não. Porque eu vou adorar única e exclusivamente ao Senhor Deus. Se eu tenho, devo agradecer a Deus o ter. Mas eu tenho para partilhar caridade, esmola. Não tenho para acumular. Eu tenho para partilhar. A riqueza não é um mal. Porque senão Deus não a permitiria. A riqueza é um bem. O mal está no nosso coração. É transformarmos aquele bem que Deus nos dá no mal. Querendo ter, sem partilhar nada. Por isso é que o mundo está do jeito que está. Em que uma mínima parcela da população mundial tem uma imensa riqueza do que todo o resto do povo junto. E a riqueza maior é a riqueza do Espírito. Essa, por exemplo, nos leva a rejeitar a guerra. Porque a guerra acaba com tudo aquilo de bom que Deus criou. E é o homem que vai criar? Não é não, porque dá no que dá. Ainda estamos muito longe de conquistar essa perfeição. Muito longe. Por isso é que o reino de Deus ainda não foi implantado de todo. Ele é uma coisa que vai sendo implantada através dos tempos. Mas nós batizados, cristãos, católicos batizados, não podemos nos recusar a cumprir essa missão. E essa missão passa pelo deserto. O deserto da terceira prova, a que Jesus foi submetido, depois do alto da montanha. Eu digo mais uma vez que São Mateus coloca isso como terceiro. E o que vem agora em São Lucas é o segundo de Mateus. E eu acho que é o melhor mesmo, que seja o segundo e esse, porque ele está no alto de tudo. Mas essa também é uma das tentações pelas quais a gente passa. E passa de uma maneira brutal. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém. Já expliquei por que Lucas coloca Jerusalém no final. Porque ele está levando Jesus a Jerusalém. Agora ele diz que o diabo levou Jesus a Jerusalém. Ele está enfocando mais, não a ação do diabo em si, mas o fato de que o final da caminhada de Jesus será em Jerusalém. E será em Jerusalém de uma maneira realmente dantesca. Será a maior prova de todas. E o diabo vai estar lá. Por isso ele levou Jesus a Jerusalém. E colocou Jesus na parte mais alta do templo, novamente à altura, novamente perto de Deus. E disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, ele repete a primeira frase, se tu és o Filho de Deus. É como se ele dissesse assim: eu não acredito muito, mas Jesus já tinha dado provas disso. Então ele mais uma vez, ele tenta, porque o diabo é assim, ele é insistente, ele é persistente, ele vai na nossa fraqueza.
Na primeira era a vaidade, agora a vaidade humana. Ele tentou pelo lado da vaidade humana, deu com os burros na água. Agora, na terceira prova de Jesus, ele diz: se tu és o Filho de Deus, eu sei que tu és, joga-te daqui para baixo, pois dizem as Escrituras sagradas afirmam. Aí o diabo cita a Escritura Sagrada. Isso é uma coisa absolutamente extraordinária. O diabo citar a Escritura Sagrada. Isso levou o Papa Bento XVI a, num momento de humor, dizer, mexendo com as pessoas para as quais ele estava falando, que era uma plateia gigantesca, onde havia os maiores filósofos e teólogos do mundo. Ele disse para eles que o diabo era teólogo e que os teólogos têm um problema com eles. Eles são diabólicos. Ele deixou o pessoal dizendo isso, porque o diabo está aqui bancando o teólogo. Ele cita nominalmente, especificamente as Escrituras. Bom, o Salmo número 90. Número 91, versículo número 10, deixa eu ler aqui, direto, versículo número 10, 11, nenhum desastre te acontecerá e a violência não chegará perto de ti. Deus mandará que os anjos dele cuidem de ti para te proteger. Aonde tu fores, eles vão te segurar com as suas mãos, para que nem mesmo os teus pés sejam feridos com as pedras. Tu te jogas do alto do templo, que não vais morrer, não vais te arrebentar lá embaixo do ponto de vista humano. Sabe por quê? Porque Deus vai mandar os anjos te segurarem. O diabo cita a Escritura, cita o Salmo, onde isso está escrito. E aqui São Lucas repete. Ele diz assim: Deus mandará que os seus anjos cuidem de ti. Eles te vão segurar com suas mãos, para que nem mesmo os teus pés sejam feridos nas pedras. Quer dizer, o diabo, que é o pai da mentira, que é o mentiroso, o mendaz, por contumácia, o diabo, ele desvirtua o sentido das Escrituras, para apelar com aquela vaidade interior do homem, com aquela mania de grandeza do homem. O messianismo de Jesus, novamente, eu sei que tu és o Messias, mas se tu te jogares daqui, Deus virá no teu socorro, porque tu és o filho dele. E assim a Escritura, é dito não por mim, mas pela Escritura, quer dizer, ele se utiliza mal da palavra de Deus. Ai daquele que desvirtuar a palavra de Deus, já dizia São Paulo. Ai daquele que desvirtuar a palavra de Deus, seja ele anátema. Mas as Escrituras Sagradas, respondeu Jesus, também afirmam: não porás à prova o Senhor teu Deus. Não porás à prova o Senhor teu Deus. Deuteronômio. Se tu sabes citar as Escrituras, melhor sei eu. Porque Jesus respondeu a cada uma das provas com a Escritura na mão. E aqui ele também cita a mesma Escritura, que é o Deuteronômio. Ou seja, ao citar o Deuteronômio, ele está derrubando o diabo naquilo que o diabo usou, que foi a própria Escritura. A Escritura, você responde com a Escritura, e é muito simples isso, porque a Escritura é a palavra de Deus. A palavra de Deus, você responde com a palavra de Deus. Não é a palavra do homem. Não é a palavra do homem. Eu podia me estender mais a esse respeito, mas eu queria concluir, para não ficar muito extenso. Nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro. Eu queria concluir apenas com 2 ou 3 observações. Em primeiro lugar, novamente a ideia do deserto, isso é muito relevante
e é muito insistente em mim, porque eu penso muito neste tipo de coisa. Vou para o deserto. O que é o deserto? O deserto é um lugar de luta, e luta incessante. A vida, nós não a passamos assim no bem bom, no dolce far niente. A vida nos obriga a uma luta contínua, a um embate incessante. Nós lutamos pela nossa sobrevivência diária. Para isso precisamos de um emprego. Sabemos que nem todos têm emprego, a maioria até temos aí uma multidão de desempregados, ainda mais nessa época de pandemia. O trabalho dignifica o homem, isso não é, mas mais do que dignificar, ele santifica o homem. O trabalho devia ser uma coisa para todos, ninguém devia discutir a necessidade de todo mundo trabalhar. Aqueles que têm capacidade de produzir os empregos, quer dizer, de abrir os empregos, as vagas, fossem os empresários, o governo, seja quem for, devia se guiar por esta ideia. Quem vai trabalhar, quem precisa, todo mundo precisa de um trabalho. E de um trabalho que lhe dê dignidade. Ninguém fica rico pelo trabalho. O trabalho nos dá uma riqueza interior muito grande. Isto sim, quando a gente faz porque gosta. Porque eu estou lá para fazer, não para mim, mas para servir aos outros. Então, esta é uma das lutas incessantes da estrada da vida. Quem está no trabalho, por favor, se dignifique nele. Não esqueça que aquilo que você está fazendo não apenas para você, mas você está fazendo para os outros. Ainda mais nesse tempo de Quaresma, que é um tempo em que a fraternidade deve vir mais à baila. A campanha da fraternidade fala de fraternidade e educação. O trabalho passa pela educação. A educação não é apenas ter a escola. Essa palavra educação, ela é usada para tudo, desde o conhecimento acadêmico até a formação. Em inglês não é assim, não. Nós temos uma divisão. Então, é preciso que a gente também alimente o povo que é esfaimado por educação. E isto é uma necessidade absoluta de todos nós. Se fôssemos mais bem educados, muitas coisas ruins que acontecem não aconteceriam. O trabalho é fundamental para que nós tenhamos capacidade e força para mantermos-nos firmes na luta diária. E essa luta diária, incessante, é essa ida ao deserto. O deserto representa isso. Representa uma batalha incessante, como a que Jesus passou lá no seu deserto particular. Agora, o que deseja o diabo? Eu vou dar uma pista. Ao ler isso, ao passar sobre isso, ao ler e reler, me chama muito a atenção o fato de o diabo dizer: se tu és o Filho de Deus. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Ele diz isso aqui em São Lucas, na primeira e na terceira prova. Se tu és o Filho de Deus. Para mim isso tem um sentido fundamental.
O que o diabo está querendo dizer é o seguinte: se tu és o filho de Deus, tu és igual a Deus. Se tu és igual a Deus, tu pode ser mais do que Deus. Isto é, Deus, na realidade, não existe. Quem existe é você. Então você pode fazer tudo. O diabo repete aqui o que ele fez com a Eva. Não é aquela metáfora, aquela ideia do Gênesis. Não. O que Deus não quer é que vocês sejam iguais a Ele. Você pode ser igual a Ele. Pode comer do fruto. Mas aí não é árvore proibida de coisa nenhuma. Ele que não está querendo que você seja igual. O ser igual é ser mais, porque é assim que o diabo se vê. Então ele quis que Jesus fosse fazer a mesma coisa. Ele queria que Jesus fosse mais do que Deus. E se ele é Deus, ele pode fazer tudo. Ou seja, Deus, põe Deus de lado. Esse é o grande problema da tentação. O que o diabo quer com essas três tentações aqui, essas três histórias, o que ele quer não é levar Jesus, repito, feito um marionete daqui para lá. Nada disso. Isso está bom para Hollywood, ir para um filme categoria B. Como fizeram tantos. Não é isso. Existe uma coisa muito mais profunda nisso que aí está. O diabo quer sim que Jesus, o Filho de Deus, põe o Pai de lado. Prescinda do Pai. Por quê? O Pai, o que o Pai determinou, o que o Pai quer, na realidade não existe. Se essas coisas não existem, é porque o que existe é isso que você está vendo. Olha aqui, é a pedra que você pode transformar em pão. Você. É você que constrói o mundo, é o homem que constrói o mundo, não é Deus. O homem constrói o mundo prescindindo de Deus. É isso que o diabo está dizendo. Põe o Deus de lado e você constrói o mundo. É o que o Putin está achando de fazer. Você constrói o mundo. Deus não existe. Deus é supérfluo. Deus é desnecessário. Deus é um estorvo na nossa vida. É isso que o diabo está falando para Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Como ele diz para nós. Se tu és Filho de Deus, tu és Deus, então põe Deus de lado. Vira-lhe as costas e constrói tu o mundo. As coisas materiais, todas são feitas por você. Deus não existe. Deus, na realidade, é uma coisa irreal. É isso que o diabo está dizendo. Deus é irreal. A realidade é aquela do pé no chão. Ah, mas a cabeça que está no alto está onde? A cabeça está fincada no corpo e acabou. Não tem mais nada. Aí é muito fácil que o diabo entre com as suas insinuações e faça com que a gente caia. É assim que ele diz para Jesus para transformar a pedra em pão. É assim que ele desvirtua as palavras da Escritura. Isso a gente vê aí à torta e direita. As pessoas desvirtuando as palavras da Escritura. Ah, Deus disse. Aí cita a Escritura, só que Deus não disse necessariamente aquilo. Você está dizendo que você quer, é você colocando na boca de Deus as tuas palavras. É diferente. Põe as palavras de Deus na tua boca, mais do que isso, no coração. E deixa que Deus, lá do fundo do coração, fale. Ele diz no fundo do coração, pelo seu Espírito, o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Ele é que vai dizer pelo Espírito que os teus lábios vai pronunciar. É Ele que te dá a sabedoria e a linguagem que nenhum dos nossos adversários é capaz de resistir, nem desmentir. Olha Jesus. Jesus usou dessa linguagem. E foi uma linguagem tão definitiva que o diabo calou a boca. O que o diabo quer
no mundo é exatamente isso. Fazer com que você, irmão de Jesus, filho de Deus, ponha Deus de lado. Que você tome o lugar de Deus. Que você, com a capacidade que Deus te deu, construa as coisas como você. Como se fosse unicamente você. Esquecido de que tudo que você faz é graça de Deus. Nosso trabalho, mas graça de Deus. É isso que Deus quer. Por isso Ele nos deu essa dignidade de nos fazer um pouco menor do que deuses. Ele não nos fez deuses. Ele não nos fez Deus com Ele, como o diabo disse a Eva. Não! Ele nos fez pouco menores do que deuses. Para que nós, aqui na terra, pudéssemos fazer o trabalho que Ele projetou para nós. Conhecer a palavra de Deus, pô-la em prática, exatamente como fez Nossa Senhora, que ao ouvir a mensagem do anjo, ponderar sobre ela, questionar o anjo sobre ela, concluiu, depois de uma meditação, no seu deserto particular, que foi aquele do contato com Deus na figura do anjo. Fiat mihi secundum verbum tuum. É o que Jesus faria depois. Se eu pegar tudo isso que está aqui e espremer, eu vou ter as palavras de Maria na boca de Jesus, falando para Deus, oração, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu vim para fazer o que tu me pediste para fazer. És tu. Eu sou um instrumento teu, mas és tu que estás me conduzindo, pelo teu Santo Espírito. Por isso, tu me chamas. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Sou o teu servo. Escuto a tua palavra. Confio na tua palavra. Espero na tua palavra. Ajuda-me a pô-la em prática no deserto que é a minha vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.